partir daí, então, sabendo que existem metais e ametais, eu quero falar para vocês uma coisa que chama caráter metálico. É uma tendência de comportamento dos metais, tá? É uma tendência. E pode ser bem encontrado também na literatura com o nome de eletropositividade. Então, vou falar agora sobre o caráter metálico ou eletropositividade. Olha o que está escrito aqui. São elementos, ocorre em elementos com tendência a perder elétrons numa ligação iônica. Então, vamos considerar aqui, olha, esses são os metais alcalinos, Li, lítio, sódio, potássio, rubídio e césio. Vamos pensar no sódio, por exemplo. Deixa eu pegar aqui o próximo slide. Na última camada, olha como é que é a configuração eletrônica do sódio. Ele é um S2, isso está na camada 1, no nível de energia 1. No nível de energia 2, ele tem a configuração 2S2, 2P6. Quer dizer que ele tem 8 elétrons na segunda camada. Tem 8 elétrons na segunda camada. E na terceira camada, ele tem um elétron só. Então, vou representar o sódio assim para vocês entenderem. Olha, sódio. Ele tem uma camada com 2 elétrons, ou nível de energia. Uma outra camada com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E uma terceira camada com um elétron só. 3s1, ok? O que vai acontecer? Considerando que o sódio ele não é um gás nobre, veja bem, ele tem número atômico 11, ele é um alcalino, metal alcalino, ele não é um gás nobre, mas na eletrosfera ele pode ter a estabilidade de um gás nobre se ele perder esse elétron que está aqui. Se ele perde esse elétron, menos um elétron na vida dele, ok? Ele não vai ficar com 3 camadas mais, ele vai ficar com 2. Na, vou colocar aqui as 2 camadas dele, ok? Ele vai ficar com 2 camadas. Só que a última camada dele vai ficar igual a um gás nobre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele vai ficar parecido com um gás nobre. A configuração eletrônica do sódio, se você lembrar bem, ela é assim, olha. É a configuração do gás neônio e a última camada, que é a camada de valência 3s1. Essa é a configuração do sódio. Quando ele perde essa camada, quando ele perde esse 3s1, esse elétron que está no nível 3, no orbital S, ele vai ficar só o neônio. Olha só, vai ficar só a configuração eletrônica do neônio. Ele é o neônio, gente? Não. Ele só ficou com a configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre, que é o neônio. Ele vai ficar com o mesmo número de elétrons que o neônio tem. Ele vai ficar com 10 elétrons na última camada. Olha só. Não, 10 elétrons no total, desculpa. Ele vai ficar com 10 elétrons no total, igual o neônio é. O neônio tem 10 elétrons. Antes ele tinha 11 elétrons. Compreendem? Então, isso aqui é a estabilidade que o sódio ganha quando ele perde esse elétron. Se ele ganha estabilidade quando ele perde esse elétron, ele tem uma tendência grande a perder esse elétron. E não só o sódio. Todos esses metais alcalinos que têm configuração eletrônica S1. Esse aqui é 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, 6S1. Então, todos esses elementos aqui têm uma tendência a perder um elétron dessa última camada deles. Por isso é chamado de caráter metálico. Eles têm uma tendência a perder esse elétron para buscar estabilidade. Amém. Bom, continuando então. Isso é chamado de caráter metálico. Tendência a perder elétrons, ok? Tendência a perder elétrons para alcançar estabilidade numa ligação. Então, é chamado de caráter metálico, eletropositividade. Tem uns pormenores que a gente vai aprender mais para frente.
E o que é eletronegatividade? Que eu encontrei em alguns livros, chamado de caráter ametálico, mas não é muito comum não, mas eu encontrei. Depois eu passo a referência para vocês. Então, a eletronegatividade é uma tendência de comportamento semelhante aos ametais, tá? É uma tendência de comportamento que os ametais apresentam. É uma tendência a... Desculpa, aqui está escrito perder, não é perder. É uma tendência a ganhar elétrons para alcançar estabilidade numa ligação química. Não é perder, é ganhar. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o átomo de cloro. O cloro, ele tem no nível 1, 2 elétrons. No nível 2, ele tem 8 elétrons. 2 elétrons, 8 elétrons. E no nível 3... No terceiro nível, no nível 3, ele tem 7 elétrons. Aqui, ó, 7 elétrons. Se a gente for representar o cloro aqui, ó, cloro, eu vou representar ele 2 elétrons aqui, 8 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a última camada dele, eu vou representar com 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veja bem, para ele ficar parecido com um gás nobre, ele tem uma tendência a ganhar elétrons. Ele vai ganhar um elétron. Deixa eu dar uma pausa aqui. Então, o cloro, ele tem 7 elétrons na última camada. Para ele ficar parecido com um gás nobre e ficar com 8 elétrons, ele vai ganhar um elétron. Melhor do que perder esses 7, né? Se ele perder essa camada toda, ele também vai ficar com 8. Mas ele vai ter que dar 7 elétrons. Algum átomo tem que... Vários átomos tem que pegar, vários elementos tem que pegar esses elétrons nessa ligação. Então, é muito mais fácil ele ganhar elétron. E não é só questão de facilidade, não. É uma tendência também, porque ele é um ametal. Os ametais têm uma tendência a ganhar elétrons, a atrair elétrons, porque eles são pequenininhos. Eu vou falar disso depois. Tá? E os átomos pequenininhos, quanto menor, mais ele atrai elétrons. Quanto maior, mais ele repele elétrons. Repele não. Numa ligação, ele não consegue capturar o outro elétron. Ele doa aquele elétron. Então, voltando aqui. O cloro, então, ele vai ganhar um elétron para alcançar a estabilidade de um gás nobre. Quando ele ganha esse elétron, e entra um elétron aqui na jogada, e eu vou colocar ele aqui assim, olha, para vocês entenderem que ele não estava, ele é um diferente dos outros, tá? Elétrons são todos iguais, mas esse aqui não estava aqui, ele agora está, porque ele ganhou um elétron. Então, ele vai ficar com 8 elétrons na última camada. Olha como é que era a configuração do cloro antes disso. O cloro, antes de ganhar um elétron, ele era assim, ó, 3s2, deixa eu apagar aqui para vocês entenderem, vai ficar melhor. Eu vou fazer a configuração eletrônica aqui, em cima. Ele tem 2 elétrons no orbital s, então são 2 elétrons emparelhados. E ele vai ter 3 orbitais p. 1, 2, 3. E 5 elétrons nesses orbitais. 1, 2, 3, 4, 5. Note que todos esses aqui estão emparelhados, como um gás nobre é. Ok? O gás nobre só tem elétrons emparelhados, né? Veja que esse aqui tem um elétron só. Então, tem espaço, tem um orbital que dispõe de espaço para um elétron. Então, esse elétron que ele ganhar vai se acomodar aqui, ó. Vou desenhar ele pontilhado, tá? Vai se acomodar aqui. E esse cloro, que antes era cloro zero, vai passar a ser cloro menos. Cloro menos. Olha essa carga aqui, ó. Cloro menos. E ele vai ter 8 elétrons na última camada. Ou seja, vai ser mais estável, como um gás nobre. Ele vai estar parecido com o gás argônio. Olha a tabela periódica aí, que você vai reparar que o elemento que tem 18 elétrons no total é o argônio. Ele tem 8 elétrons na última camada, mas ele tem na somatória 18 elétrons. Então, quando o cloro ganha esse elétron, ele vai ficar parecido com o argônio. Ele vai ganhar essa estabilidade. Só que ele vai deixar de ser cloro, ele continua sendo cloro,
mas vai passar a ser cloro menos. Ele não deixa de ser cloro não, ele continua a ser cloro, mas vai passar a ser cloro menos. E esse sódio aqui, ele vai passar a ser sódio mais, porque ele perdeu um elétron, ele é um metal e tem tendência a perder elétrons. E o ametal tem tendência a ganhar elétrons, vai ficar cloro menos. Todos esses halogênios, eles têm 7 elétrons na última camada. Todos eles têm uma tendência a ganhar esse elétron. Se eu representar o cloro segundo a estrutura de Lewis, eu vou representar assim, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu fico com um elétron desemparelhado aqui. Então, numa ligação química, o elétron que ele vai ganhar vai emparelhar com esse aqui. Ok? Bem parecido com o que está representado aqui. Só que essa aqui é a estrutura de Lewis. Estrutura de Lewis. Aí a gente representa dessa forma. Pensando nisso, no caráter metálico e no caráter ametálico dos elementos, na eletropositividade e na eletronegatividade, a gente pode entender que os metais tendem a perder elétrons. Os metais tendem a perder elétrons. Vou colocar elétrons com esse símbolo aqui, ó. É uma tendência, tá? Tendem a perder elétrons, os metais. E os ametais, eles tendem a ganhar elétrons. Ganhar elétrons. Sabendo disso, essa tabela aqui que eu encontrei, achei muito bacana, é uma tabela dos elementos que têm cargas previsíveis. É uma tendência a você encontrar esses elementos com essa carga, ok? É uma tendência, então, você encontrar todos esses elementos alcalinos que terminam com, que tem a configuração eletrônica S1 e a última camada tem S2. Esses elementos todos tendem a perder um elétron, então é comum a gente encontrar eles com carga positiva. H+, Li+, Na+, K+, tá vendo? Todos eles têm uma carga positiva só, porque eles vão perder só um elétron na última camada. E esses elementos que são os alcalinos terrosos, eles têm 2 elétrons na última camada. Então, eles vão perder 2 elétrons para parecer com o gás nobre mais próximo. Assim, o magnésio vai perder 2 elétrons para ficar parecido, deixa eu ver aqui, o magnésio vai ficar parecido com o neônio quando ele perder 2 elétrons. O cálcio vai perder 2 elétrons para ficar parecido com o argônio. E assim vai. Todos esses elementos têm uma tendência a perder 2 elétrons para adquirir a estabilidade de um gás nobre. E esses elementos de azul aqui, eles têm uma tendência a ganhar elétrons para adquirir a estabilidade de um gás nobre. Só que todos os halogênios tendem a ganhar um elétron, todos os calcogênios tendem a ganhar 2 elétrons, por isso que eles estão com carga 2- aqui. E a família do nitrogênio, na verdade, não é família toda, vou colocar assim, o nitrogênio, né? Tende a ganhar 3 elétrons para adquirir essa estabilidade. Ah, professora, o hidrogênio que estava aqui, apareceu aqui, ele é um halogênio? Não, ele não é um halogênio, ele é o hidrogênio. E ele tem comportamento de metal e diametal, de metal e diametal. Então, por isso que você vai encontrar ele com carga H+, é comum encontrar ele com carga H+, e também você vai encontrar ele com carga H-. Por isso que ele está aqui, ó, dos 2 lados na tabela. Mas ele não tem que ficar aqui na tabela periódica, não. É só porque aqui são elementos com cargas previsíveis. Sabendo que esses ametais tendem a ganhar elétrons, eles têm essa carga aqui. Sabendo que esses metais tendem a perder, eles têm essa carga positiva. E o hidrogênio, ele às vezes ganha, às vezes perde, ok? Nessas ligações químicas. Por isso que você vai encontrar ele com carga H+ ou H-.